Então, nós vamos corrigir aí a número 1 da revisão, né? Vamos aí, número 1. A hidrazina, N2H4, e o peróxido de hidrogênio, H2O2, são utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de acordo com essa equação, formando aí o ácido nítrico e a água. Determine a massa em gramas de ácido nítrico formada quando forem consumidos 5 mols de peróxido de hidrogênio. Olha, então vamos ali, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de nós querermos responder qualquer coisa, é verificarmos se a nossa reação ela está balanceada. Para verificar se essa reação está balanceada, nós temos que garantir que tudo que eu tenho antes, eu tenha depois. Então, olha, o que nós vamos verificar aqui? Não tem nenhum número aqui grande para informar que ela já foi balanceada antes. Então, eu vou colocar aqui todas as letrinhas que eu tenho antes e todas as letrinhas que eu tenho depois. E aí, a gente vai verificar se é igual ou se não estiver igual, nós vamos deixar tudo igual. Então, eu tenho aqui H2O2. Eu tenho aqui N2, 2N, H4, 4H, 2, 3, 4. Bom, do outro lado eu tenho HNO3. Eu tenho H2, ó. Pessoal, essa reação, para você balancear ela, você tem que fazer com paciência, porque se você não tiver paciência, balanceamento é uma coisa que se você não tem paciência, você não consegue fazer. Tudo igual? Não, deu para verificar que não está tudo igual. O nosso objetivo agora é deixar as coisas tudo iguais. Vamos começar pelo H? O H ele está presente em 4 coisas diferentes. Não, vai ser difícil começar por H. Vamos escolher outro? Vamos começar pelo oxigênio? O oxigênio está presente em 3 lugares diferentes. Vamos começar então pelo N? Vamos, porque o N só está presente uma vez aqui e uma vez aqui. Eu tenho 2 N's antes e um N depois. Posso simplesmente vir aqui e remover meu N? Não, porque se eu remover esse N, eu não vou ter mais esse composto aqui. Eu não vou ter mais a hidrazina, eu vou ter o amônio, o NH4. E aqui não está falando do amônio, está falando da hidrazina. Então, a minha solução é acrescentar um N aqui. Mas observe que aqui eu não tenho N sozinho. Para eu acrescentar esse N, eu preciso acrescentar HNO3. Super fácil, nitrogênio, tudo igual. Então, a gente já não vai mexer mais nessa parte de nitrogênio aí, porque já conseguimos igualar. Vamos agora. Hidrogênio. Olha, hidrogênio continua estando em 4 lugares. Vamos mexer no oxigênio. Oxigênio eu tenho 1, 2 de cá. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cá. Posso vir cá e remover? Não. Apenas acrescentar. Só que para eu acrescentar o O2 aqui, eu preciso acrescentar também H2. Então, olha. 1, 2, H2O2. H2O2. Já deu? Não, mais um. H2O2. Meu O agora, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu O tá tudo igual. Vamos para H. Para H eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4. Posso vir aqui e remover? Não. Apenas acrescentar. Lembrem-se que vocês podem apenas ir acrescentando aí. Bom, como de cá eu tenho 10 e de cá eu só tenho 4, eu vou acrescentar desse lado aqui, que é o lado onde está faltando. Só que para eu acrescentar H, eu acrescento H2, ó. H2, ó. H2, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos ver lá que mexeu nos nossos Os, né? Eu tenho 6 de cá. De cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Preciso acrescentar 3 de cá. Então, eu venho, olha. H2, O2. H2, O2. Observe que agora
eu tenho 12 Os de K, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdão, 10 Os de K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 O de K. Então, eu preciso pôr mais um O. H2O. Agora, eu tenho de K e de K a mesma quantidade. Vamos ver como ficou o meu H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá igual? Não, tá faltando ali, ó. A professora aqui tem 14. Então, vamos pôr mais uma, ó. H2O. Mas quando eu ponho mais um H2O de cá, os meus hidrogênios ficam iguais, mas o meu oxigênio fica diferente. Aqui fica com um a mais. Então, vem cá e acrescenta. H2O2. Bom, vamos contar agora quantos que a gente tem de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, então 14, preciso vir de cá e pôr mais um. 15, 16. Bom, 16 de cá, 16 de cá. Vamos ver o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós estamos, então, com tudo igual. Vamos ver, vamos certificar que nós estamos com tudo igual? Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 oxigênios, 16 hidrogênios. De cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hidrogênios de cá, igualzinho. Oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oxigênios de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oxigênios de cá. Então, agora sim, a minha reação ela está balanceada. Por que balanceada? Porque é a mesma quantidade de letrinha que eu tenho de cá, é a mesma quantidade de letrinha que eu tenho de cá. Agora, falta o mais importante. Nós vamos colocar os coeficientes estequiométricos aqui, o número de mols. Observe assim, você mexeu nesse N2H4 aqui? Não. Ó, vou cortar. N2, 1, 2, 3, 4, H4. Porque eu não mexi nesse N2H4, o número de mols dele é 1. Todos os hidrogênios que sobraram, eles vieram para essa água oxigenada aqui. Vamos contar quantos que foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 águas oxigenadas. Bom, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu mexi nesse HNO3, foi a primeira coisa que eu mexi, ó. HNO3, eu tenho 2 HNO3, para ter esses 2 nitrogênios. Então, eu vou cortar aqui, ó. 2 Hs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. Por quê? São 2 desses. Vamos ver aí quantas águas oxigenadas que deu pra gente. Quantas águas, né, que deu pra gente? Deu pra gente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos a presença aqui de 7 águas. Então, essa reação agora, ela está devidamente balanceada. Por que ela está devidamente balanceada? Porque a quantidade de letrinhas que está de cá, está de cá. Quando eu faço essa bagunceira aqui, o mais importante para mim é isso aqui, ó. Se você certificar 6 vezes H2, 12 hidrogênios, mais 4 hidrogênios,
16 hidrogênios. 2H mais 14H, 16 hidrogênios. Então, você pode verificar agora que vai estar sempre a mesma quantidade aqui. Bom, diante da minha reação química balanceada de maneira correta, já que o primeiro passo vai ser sempre esse, sempre escrever sua reação química, olhar se ela está balanceada, se ela não estiver, deixar ela balanceada. Agora, a gente vai voltar e ler o enunciado para ver lá o que ele fala no enunciado. A pergunta do enunciado dele é assim, ó. Determine a massa em gramas de ácido nítrico. Então, eu vou destacar aqui. Esse negócio, eu quero descobrir qual é a massa dele em gramas. Essa é a pergunta do meu enunciado. Qual a massa em gramas desse ácido nítrico? Formada quando forem consumidos 5 mols de peróxido de hidrogênio, que vai ser formada quando eu tiver a presença de 5 mols dessas substâncias aqui. Então, aqui, nós vamos trabalhar com a grandeza. Mols. Por que mols? Porque no enunciado ele fala de mols. E aqui nós vamos trabalhar com a grandeza massa. Porque no enunciado ele fala de massa. Bom, quantos mols eu tenho disso aqui? 6. Quantas gramas eu tenho disso aqui? Não sei. Por que não sei? Porque aqui eu tenho só o número de mols. Para eu saber a quantidade em gramas, nós vamos fazer agora o cálculo das letrinhas. Então, nós vamos fazer o cálculo das letrinhas desse ácido nítrico aqui, ó. Bom, então eu tenho aqui 2 mols de HNO3. Vou colocar aqui no cantinho, que aí depois a gente traz os dados para cá. Bom, eu tenho HNO3. Vou pôr esse 2 aqui lá no finalzinho, para a gente não esquecer dele. Bom, eu tenho um H mais um N mais 3 oxigênios. O H que vale 1, o N que vale 14 e o oxigênio que vale 16. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 14, 14, 3 vezes 16, 48. 1 mais 14, 15, mais 48, 63. 63, 1 mol. Aqui ele me deu 2 mols, então eu vou multiplicar isso por 2. Então, eu tenho 126 gramas. Então, de acordo com essa reação química aqui, os dados dessa reação, o que eu tenho nessa reação? Qual o número de mols que eu tenho nessa reação da água oxigenada? 6. Então, 6 mols dessa água oxigenada formam quantas gramas do ácido nítrico? 126. A pergunta é, qual a massa desse ácido nítrico formada diante de 5 mols? Tá, isso que nós vamos fazer. Então, olha, 6 vezes x, 6x. 5 vezes 126, vamos colar aqui quantos que vai dar, né? 5 vezes 126. 5 vezes 126 deu 630. Esse está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X vai ser igual, então, a 630 dividido por 6. X vai ser igual, então, a 105 gramas. Então, aqui nós vamos ter a formação de 105 gramas desse ácido nítrico. Então, a resposta final aí, 105 gramas, né? Confere aí se a sua resposta ficou correta, né? Veja se você conseguiu fazer aí direitinho. Vamos agora dar sequência. Vamos aí agora para número 2. Essa é a mais, assim, tensa de todas, né? Um pouco maiorzinha. Vamos aí para número 2 e na número 2 a gente vai ser mais rápido, as demais. Número 2. Na número 2, ele diz assim. Jacques A. Charles, químico famoso por seus experimentos com balões, foi responsável pelo segundo voo tripulado. Para gerar o gás hidrogênio, com o qual o balão foi cheio, ele utilizou ferro metálico e ácido conforme a equação que a gente tem aí. Então, a gente tem o ferro
reagindo com ácido sulfúrico para formar o sulfato ferroso mais o gás hidrogênio. Então, a primeira coisa sempre é escrever sua reação, não esquece disso. Determine o volume em litros de gás hidrogênio obtido na CNTP, supondo-se que tenham sido utilizados 504 kg de ferro metálico. Antes da gente ver quais são os dados dessa questão, vamos aqui para a nossa reação. Primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se a nossa reação ela está balanceada. Lembrando que para verificar se ela está balanceada, nós vamos verificar se tudo que eu tenho antes, eu tenho igualzinho depois. Bom, o que eu tenho antes? Eu tenho um ferro, eu tenho 2H, eu tenho um enxofre e eu tenho 4 oxigênios. O que eu tenho depois? Um ferro, um S, 4 oxigênios. Eu tenho 2H. Olha, essa reação, a gente não precisa fazer nada nela. Por quê? Um ferro antes, um ferro depois. 2H antes, 2H depois. Um enxofre antes, um depois. 4 antes, 4 depois. Então, ela já está devidamente balanceada. Perfeito. Então, a gente vai usar ela da forma que ela aparece. Por quê? Porque a mesma quantidade de letrinhas que eu tenho antes é a mesma quantidade de letrinhas que eu tenho depois. Agora, vamos ver aqui o que ele fala. Na pergunta, ele diz assim: determine o volume de gás hidrogênio. Então, eu quero saber o volume. Qual o volume? Quantos litros de gás hidrogênio vão ser formados, supondo que tenham sido utilizados 504 quilos de ferro. Então, eu vou vir aqui, ó. Ele fala que vai utilizar o ferro, 504 quilogramas do seu ferro. Então, olha, a gente precisa saber que o ferro, a gente tem que transformar esse ferro da nossa reação química em um valor em quilogramas, ou seja, em um valor de massa. Tem como transformar essa letrinha em massa? Tem. Como que eu transformo essa letrinha em massa? Através do cálculo das letrinhas. Ah, mas é só o ferro? Bom, o valor do ferro, se eu não me engano, é 56 gramas, né? Então, eu tenho aqui, ó, um mol de ferro apenas. Se é só um mol de ferro, 56 gramas de ferro. De onde está vindo essas 56 gramas de ferro? Desse ferro aqui da minha reação. Aqui eu quero saber o valor de litros. Tem alguma coisa que me retoma litros? Tem o volume molar. Não esquece assim, nessa reação, e essa regrinha é válida sempre. Como que eu acho um mol de uma substância? O mol de uma substância é o valor do cálculo das letrinhas dela. O mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 vezes aquela substância. E isso ocupa sempre um volume de 22,4 litros na CNTP. Aí ele usou para mim que está na CNTP. Então aqui, olha, o meu H2, eu tenho 1 mol de H2. Se eu tenho 1 mol de hidrogênio, eu tenho um volume de 22,4 litros de hidrogênio. Então, de acordo com a minha reação química, que está escrita aqui, se eu tiver 56 gramas de ferro, eu vou formar 22,4 litros de hidrogênio. Eu quero saber, se eu tiver 504 quilogramas de ferro, eu vou formar quantos litros de hidrogênio? É isso que eu quero saber. De onde veio esses números? Da minha reação química. De onde veio essa linha? Da pergunta do meu enunciado. A gente vai lá. 56. Opa! Observem assim. Aqui está em grama, aqui está em quilograma. Posso fazer? Não, porque grama e quilograma são diferentes. Então, agora a gente vai transformar. Bom, 504 quilogramas é o mesmo que 504 mil gramas. Agora sim, grama com grama a gente pode fazer. Então, vamos multiplicar para os lados.
56x, 56x, que vai ser igual a 504.000 vezes 22,4. 504.000 vezes 22,4 deu um número aí pra gente mais ou menos assim, 11.289.600. Esse número tá aí na sua calculadora, não apaga ele, né? Esse tá multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 11 milhões, né? 289.600 dividido por 56. Meu x vai ser igual a 201.000 litros e 600. Então, a quantidade total de gás hidrogênio produzida em 504 quilogramas de ferro é de 201.600 litros. Essa é a sua resposta final. Façam aí. Vamos, então, agora para número 3. Essa foi bem curtinha, né? Para aliviar da número 1. A número 3, ela já vai ser um pouco maiorzinha também. A gente vai ter que ir juntando aí várias regrinhas de 3 até chegar na resposta. Vamos, então, aí para número 3. Na número 3, nós temos assim. Rodando a 60 km por hora, pode destacar esse dado aí. Um automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol. Destaca esse dado. Calcule o volume de gás carbônico em metros cúbicos. Gente, um metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros, né? Então, a gente vai fazer assim, lá no finalzinho a gente mexe nisso aí, tá? De gás carbônico em metros cúbicos, emitido pelo carro após 5 horas de viagem. Destaca essa informação que foram 5 horas de viagem, de acordo com a reação. Aí ele me dá a reação, vamos escrever ela que ela é importante. O etanol, C2H5OH, ele entra em combustão com oxigênio, formando o gás carbônico e a água. E ele me dá mais informações. Dados. Densidade do etanol, 0,8 kg por litro. Volume molar do CO2, 25 litros por mols. Então, nós vamos começar agora com a nossa reação química. Nós vamos verificar se essa nossa reação química ela está devidamente balanceada. A gente vai começar pelo balanceamento, porque a gente já deixa ela aqui balanceada e depois vai ver as outras coisinhas aí que nós temos, né, de informações importantes nesse enunciado. Lembrando que balancear é garantir que tudo que eu tenho antes, todas as letrinhas que eu tenho antes, eu tenho depois, e na mesma quantidade. Bom, antes eu tenho C2, H5, 1, 2, 3, 4, 5, OH. E eu tenho mais O2. Depois eu tenho um CO2 e eu tenho H2O. Tudo igual? Não, professora, de cá tem 2C, de cá só tem um C. Posso vir cá e remover? Não, porque se você remover isso aí, você está mudando isso aqui, você não tem mais essa reação química. E você quer fazer em cima dessa reação química. Você nunca vai tirar, apenas acrescentar. Bom, eu vou acrescentar de cá, porque é de cá que está faltando. Vou acrescentar um C de cá. Posso acrescentar o C sozinho? Observe que você não tem o C sozinho. Você tem o C junto com o O2. Então, para você pôr esse C, você precisa pôr O2. C agora deu tudo certo? Tudo certo. Vamos para o H. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hs antes. Eu tenho 1, 2 H depois. Posso vir e remover? Não. A gente nunca vai remover, apenas acrescentar. E nós vamos acrescentar sempre do lado que está faltando. Bom, 2H aqui, preciso transformar em 6. Então, olha, H, até dar 6. Não. Por que não? Porque aqui não tem H sozinho. Aqui diz assim, a cada vez que você pôr um H2, você precisa pôr um O. Cada vez que eu colocar um H2, eu preciso pôr um O.
Olha, aqui tá ok. Aqui tá ok. Vamos ao oxigênio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá tudo igual? Não. Posso vir tirar, remover? Não, apenas acrescentar. Bom, precisa acrescentar 4 oxigênios aqui. Ele, oxigênio, ele tá parzinho. 1 O2, 2 O2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reação está devidamente balanceada. Vamos verificar os números de mols aqui. Mexi nesse C2H5? Não mexi. Não mexeu? O número de mols dele é 1. Ou não precisa colocar, porque quando é 1 sempre nem aparece, né? Mexi nesse O2? Mexi. Ó, eu tenho um mol desse C2H5OH e o resto eu mexi nesse O2 aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 mols de O2 nessa reação. Mexi no meu CO2, eu tinha 1 CO2. Agora, eu tenho 2 CO2. Então, tem 2 CO2 nessa reação. Mexi no H2O, eu tinha 1 H2O. Agora, eu tenho 1, 2, 3 H2O. Bom, então, essa reação aí, para mim, ela já está devidamente balanceada. Acabei de balancear a minha reação. Vou ver agora o que o enunciado me fala, né, gente? O que a gente tem aí no enunciado. No enunciado, né, vamos voltar aqui para o enunciado, a pergunta dele é assim: calcule o volume de gás carbônico. Eu quero saber o volume desse CO2. Na verdade, ele quer em metros cúbicos, mas depois a gente transforma lá no finalzinho. Ele quer saber o volume de CO2 emitidos pelo carro após 5 horas de viagem, de acordo com a reação. E só me fala isso, que foi 5 horas de viagem. O que eu vou relacionar aqui com essas 5 horas de viagem? Ó, volta lá no seu enunciado. Ele diz assim que um carro estava a 60 quilômetros por hora. Esse carro, ele viajou durante 5 horas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui. Eu estava a 60 quilômetros por hora e eu viajei durante 5 horas. Eu percorri um total de 6 vezes 5, 30, 300 quilômetros. Aqui não tem nada a ver ainda com quilômetros. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero descobrir qual é o outro dado que eu tenho que pôr na minha continha para me mexer com esse CO2 aqui. Para eu descobrir esse CO2. Eu já sei que ele percorreu 300 quilômetros. Aí ele continua. Esse carro faz 10 quilômetros por litro de etanol. Então, ele faz 10 quilômetros a cada 1 litro de álcool. E ele diz assim, então, 10 quilômetros a cada 1 litro. Se eu precisar fazer 300 quilômetros, eu vou precisar de quantos litros? Bom, resolvendo aqui, né? 10x, que vai ser igual a 300. X vai ser igual a 300 dividido por 10. X vai ser igual a 30 litros. Então, eu já sei que eu tenho 30 litros de etanol. Eu gasto 30 litros de etanol para fazer esse percurso. E observe, assim, que ele lá nos dados, ele me diz assim, densidade do etanol, 0,8 quilogramas por litro. Então, a densidade do álcool é 0,8 quilogramas a cada 1 litro. Qual a importância desse dado aqui? Esse dado vai me permitir transformar esses 30 litros em um valor em gramas, em quilogramas, para eu trabalhar com essa minha reação com quilogramas. Então, eu tenho aqui, ó, X 0,8 vezes 30. Bom, 0,8 vezes 30 deu... Deixa eu ver, cadê minha continha? Aliás, vamos ver aqui. Isso, 0,8 vezes 30 deu pra gente 24 litros de etanol. 24, perdão, quilogramas de etanol. 0,8 quilos, 1 litro. Quantos quilos se eu tiver 30 litros?
Então, nessa reação, eu já descobri que eu vou utilizar 24 quilos de etanol. Então, eu vou subir aqui. Nesse C2H5OH, eu tenho dado aí 24 quilos, certo? Então, eu vou utilizar 24 quilos de etanol para eu fazer esse trajeto. Como que eu achei esse valor? Através aqui, ó, descobri quantos litros eu gastei e transformei esses litros em volume. Eu transformei esse volume em massa, em quilogramas. Bom, então, agora a gente só vai fazer a resposta. Eu tenho assim. Eu utilizei 24 quilos desse álcool e eu quero descobrir quantos litros desse CO2 eu vou, produzir. Lá no finalzinho, onde ele fala da densidade, ele fala também do volume molar do CO2. Ele dá pra gente que o volume molar do CO2 é 25 litros por mol. Eu tenho aqui 2 mols de CO2. Então, de acordo com essa reação química, eu vou ter 50 litros de CO2. Isso aqui vai produzir 50 litros de CO2. De onde eu estou tirando essa informação? Está aí lá no finalzinho nos dados. Bom, então, de acordo com essa reação, eu produzo 50 litros de CO2. Só que eu preciso transformar isso aqui num valor compatível com quilos. Como que eu transformo esse monte de letras em um valor compatível com quilo? Bom, quilo é massa. Massa, para eu transformar esse monte de letrinha em massa, eu preciso fazer o cálculo das letrinhas. Então, olha, C2H5H6. Ó, o que eu tenho no meu álcool? Eu tenho 2 carbonos, mais 6 hidrogênios, mais 1 oxigênio. O carbono que vale 12, o hidrogênio que vale 1 e o oxigênio que vale 16. Então, eu tenho 24, mais 6, mais 16, que deu 46 gramas. O valor aqui final é sempre dado em gramas. Então, 46 gramas dessa reação produzem 50 litros de CO2. Se eu tiver 24 quilogramas, eu vou produzir quantos litros? Posso ir lá e já fazer a minha continha direto? Observe que aqui eu tenho gramas e aqui eu tenho quilogramas. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é transformar os seus quilogramas para gramas. Como que eu faço essa transformação? Multiplicando por 1.000. Então, 24 quilogramas, 24.000 quilogramas. E agora é só você resolver isso a regrinha de 3. 46x, que vai ser igual. Bom, 24.000 vezes 50. Vamos fazer aqui a continha. Nós vamos fazer, então, cadê a minha calculadora? 24.000 vezes 50. Que deu um total aí de 1.200.000. 1.200.000. Esse 46 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 1.200.000 dividido por 46. X vai ser igual para mim. Bom, dividido por 46. Deu 26.000, aproximadamente 26.087. Aproximadamente 26.087 litros. Mas lá dizia assim que eu não quero a resposta em litros, eu quero a resposta em metros cúbicos. Então, aqui no finalzinho a gente vai transformar, olha. 1 litro, aliás, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. O metro cúbico tem 1.000 litros. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 100. Aliás, eu multiplico por 1.000, perdão. De litros para metros cúbicos, eu divido por 1.000. Aqui eu quero sair de litro e ir para metro cúbico.
Então, eu vou dividir esse valor por 1.000. Você pode pôr aí que o seu valor vai dar, X vai dar aproximadamente 26 metros cúbicos. Então, a resposta aí da sua número 3 é aproximadamente 26 metros cúbicos. Confiram a sua resposta, né? E deixem a sua resposta correta. Até o próximo.